Vou contar um testemunho aqui que uma noite eu sonhei 3 vezes o mesmo sonho, tempos atrás, quando novo convertido era. O mesmo sonho 3 vezes. Eu sonhei que Jesus batia palma no portão da minha casa. E lá estava ele, com aquela roupa branca, cabelos mais ou menos por aqui, barba. E eu saía. E ele levantava o braço e mostrava para mim assim. Aí eu virava o meu rosto e olhava assim no alto. Era uma casa assim, num barranco. E saí dentro daquela casa uma obreira que era da igreja qual eu congregava. E ela estava fumando um charuto. Fumando um charuto, aqueles charutos cubanos. 3 vezes eu sonhei esse mesmo sonho, cara. Aí eu saí, peguei meu carro. E quando eu estava indo no lugar onde eu ia, não lembro agora, o carro caiu num buraco. Caiu num buraco e eu acordei. Fui dormir. Aí, outra vez, o mesmo sonho. O Senhor batendo na porta do meu portão, eu saí. Ele apontava, eu olhava. Tava aquela irmã fumando o charuto. Eu pegava meu carro e ia acho que para a igreja. Não sei. Eu sei que de repente o carro caía no buraco. Caía de pico assim, dentro do buraco. Eu acordava. 3 vezes o mesmo sonho, cara. E essa irmã era levita na igreja, sabe? Ela profetizou contra mim. Depois disso, eu fui contar esse sonho para eles e ela profetizou que eu ia morrer. 3 dias ela falou que eu ia morrer e não ia subir na igreja, no púlpito da igreja. Ela profetizou. Ela não falou que foi eu. Ela profetizou lá na igreja que tinha um irmão que ia descer a sepultura e não ia subir. E depois outra irmã veio falar para mim que era eu. Nossa, meu, aquilo ali me abateu tanto, me abateu tanto. Você não imagina, para um novo convertido, cheio da graça. Tinha até visto anjo na igreja já. E recebeu uma palavra dessa, de uma profetisa, de uma mulher que ela é considerada ali, ela era uma das instrutoras na igreja, e ela profetizou que eu ia descer a sepultura e não ia subir. Aquilo, nossa, você não imagina. Eu passei os próximos meses, cara, eu não conseguia quase dormir direito, de tanto que eu sofri com aquilo. Eu saí até da igreja, se você quer saber. Eu saí daquela igreja. E o que aconteceu depois que eu saí da igreja? Aquele grupo se dissolveu, formaram dois grupos. E esse grupo, o grupo dela, abriu uma igreja. E não durou 6 meses, a igreja fechou, o marido dela se separou dela, quer dizer, eu não sei o que aconteceu com ela, que eu nunca mais a vi. E o outro grupo que ficou, passado alguns meses, ou talvez um ano, eu voltei para lá, que foi o lugar onde eu me converti, né? E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou vivo até hoje. É aquilo que a irmã Marinete falou aí agora há pouco. Tem gente que fala coisas que Deus não falou, cara. Tem gente que se sente que é profetisa ou que é profeta e fala coisas que Deus não falou. Quando eu contei que o sonho para uma das pessoas lá da igreja, que essa irmã estava fumando cachimbo não, um charuto, aquilo para ela foi uma. Mas eu era novo convertido, né? Eu não tinha experiência nenhuma. Mas eu tive esse sonho. E esse sonho eu sonhei 3 vezes na noite, numa noite. Eu sonhava e acordava. Então não era qualquer sonho. Era um aviso, era uma coisa que estava para acontecer, que Deus estava mostrando para mim. Então, quando você Misericórdia. sonhar o mesmo sonho 2 ou 3 vezes à noite, tem algo a ver. Imagino que o senhor deve, bom, o senhor já falou, né? O senhor ficou com muito temor aí, né? E isso talvez tenha te ajudado a fortalecer sua fé também, né, Silmar? Sim, Imagino a sua relação com com Deus certeza. como deve ter se fortificado por causa disso. Nossa, por um lado foi muito bom, que eu fortaleci mais na fé ainda. Eu busquei a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força. Eu queria uma resposta e foram tempos assim, sabe, extraordinário para mim, né? Foi difícil, porque ela deu um prazo, né? Ela falou 6 meses. Nos próximos 6 meses eu ia descer a sepultura e não ia subir. Ela ainda deu um prazo ainda. E o que aconteceu foi ao contrário. Eles abriram, a igreja dividiu, houve uma divisória ali, e ele abriu a igreja e a igreja dela não foi para frente, a igreja dela fechou. E a outra permaneceu. Jesus bateu a porta e o senhor abriu, né, Silmar? Amém. Como é que diz? É muito forte. Às vezes a pessoa pensa que está falando com a outra pessoa e Deus está falando com a própria pessoa, não é verdade? E a pessoa não entende, não quer receber porque se acha bambambam ou bambambam da área
e aí não quer receber. Ai, não é comigo, não. Agora aponta o irmão, é para tu. Então as pessoas, o dedo de apontar é que é terrível, né? E Deus não se deixa escarnecer. Já falei e falo de novo. A honra e a glória é do Senhor Jesus. Eu tenho que olhar para mim, né, e ver o que Deus quer realmente. Não sair por aí dizendo que foi Deus que mandou, sem Deus ter mandado. Eu não gosto disso. Não adianta a pessoa vir para mim e falar, "Ah, que Deus mandou te dizer isso, aquilo." Eu já fico sabendo que não é Deus, porque Deus não envergonha ninguém. Deus, ele fala na hora certa, no momento certo. Deus, ele não olha como o homem olha. Deus, ele não olha como o homem olha, porque Deus é Deus. E Deus abençoe. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.